Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a organização do fórum, principalmente na pessoa do Dr. Levi. Falar sobre estresse agudo. Eu fiz uma pequena modificação, na verdade seria estresse e ansiedade. Falar sobre ansiedade, a gente ia passar a tarde toda aqui, então eu tentei resumir e focar um pouco mais em estresse agudo e TEP, transtorno de estresse pós-traumático. Um tema, inclusive, que eu acho que eu fico até constrangido de conversar com vocês, vocês nem sabem o que é isso, né? Estresse. Médico, acho que a profissão talvez que tenha menos estresse, receba melhor, ganhe melhor por isso, as condições de trabalho são as melhores atualmente, principalmente no nosso estado. Em termos de violência, nosso estado também muito tranquilo, né? Ninguém está vulnerável a sofrer acidentes, a sequestro relâmpago, ter o carro roubado, né? Brincadeiras à parte, né? Nossa realidade é essa daí hoje. Seja do ponto de vista laboral, seja do ponto de vista como cidadão, o estresse está presente 24 horas na vida da gente. Seja em casa, no trabalho, estamos sujeitos a isso. E aí, historicamente, como é que começaram os estudos em relação ao estresse agudo e ao TEP? Alguns estudiosos perceberam que, ao final da Guerra Civil Americana, alguns soldados apresentavam um quadro semelhante ao TEP. TEP não era uma expressão usada naquela época. Passaram a usar uma expressão chamada coração de soldado. Em 1871 era essa expressão que depois veio a ser conhecida como TEP. Ainda no início do século XX, com a ajuda da psicanálise, foi cunhado o termo neurose traumática. Uma outra expressão que precedeu o TEP foi conhecido como choque de granadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, chegou-se a aventar a hipótese de que resultaria no traumatismo cerebral causado por explosões de granadas. E hoje a gente sabe que não existe uma agressão ao cérebro do ponto de vista orgânico, mas sim do ponto de vista neuroquímico. Em 1941, sobreviventes de um incêndio de uma boate na cidade de Boston, a Coconut Grove, exibiam sintomas como ansiedade, fadiga e pesadelos após o incidente. Veteranos da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes de campos de concentração e sobreviventes de lançamentos de bombas atômicas no Japão também apresentavam sintomas semelhantes, muitas vezes denominados de neurose de combate ou fadiga operacional. E, finalmente, a morbidade de guerra associada aos veteranos de guerra do Vietnã trouxeram consigo o conceito de TEP, como é conhecido hoje. E não é à toa que os americanos são quem mais estudam e mais entendem do assunto em razão da quantidade de guerras que eles já foram submetidos. Os gatilhos. Os maiores causadores de transtornos psiquiátricos ligados ao trauma são acidentes de trânsito, assaltos à mão armada, sequestros, violência física e sexual, e também podem acontecer em consequência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. O TEP ele apresenta 4 fases. A primeira fase é de sentimentos de incredulidade do que aconteceu, medo e confusão mental. Tais respostas correspondem a um comportamento normal frente a um evento traumático. Já a segunda fase ocorre ainda na primeira semana até o início do primeiro mês. Existem sintomas intrusivos, lembrança do trauma, flashbacks ou pesadelos, bem como hipervigilância e sintomas somáticos como fadiga, cefaleia, tontura, náusea, associada a irritabilidade, isolamento social também podem acontecer. Então, até agora o que é que a gente conclui? E eu acho que isso serve também para nós médicos, tanto eu psiquiatra, mas quem atende também traumas, propriamente dito, traumas físicos em urgências, saber que aquele trauma ali pode, em poucas horas ou no decorrer de alguns dias, pode evoluir para um outro tipo de trauma, um trauma psíquico,
tão complexo talvez quanto aquela coluna, ou aquele TCE, ou aquele traumatismo de forma geral. Tá? Uma coisa interessante, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma sala de politrauma, mas a gente não tem depois um segmento para tratamento de uma pessoa que acabou de entrar agora no Alfredo Gurgel, vítima de um latrocínio, vítima de um assalto, e foi baleado, foi esfaqueado. Vai ser resolvido o problema. Vai ser resolvido o problema, vírgula. Né? A gente não sabe a capacidade de resiliência daquela pessoa e se ela vai evoluir com o quadro de transtorno de estresse pós-traumático e com as suas comorbidades, né, que eu vou mostrar mais adiante, como transtorno de ansiedade generalizada e a própria depressão, além do abuso de substâncias. Ainda em relação à segunda fase, é o período de surgimento dos sintomas relativos ao transtorno de estresse agudo, e as vítimas que apresentam tais sintomas devem ser monitoradas de perto, em função do risco de desenvolvimento de TEP. Então, ninguém que sofre um trauma de qualquer natureza, agora ela vai evoluir com TEP. Primeiro ela evolui com transtorno de estresse agudo. Dentro de 30 dias, se isso não for resolvido, ela tem uma grande chance de evoluir para um transtorno de estresse pós-traumático, cujos sintomas são muito mais floridos do que o transtorno de estresse agudo. As outras duas fases correspondem à aceitação e à resolução do trauma, quando os indivíduos procuram reconstruir suas vidas, retornando ao trabalho e à sua rotina pessoal. Do ponto de vista epidemiológico, 50% das pessoas foram expostas a algum evento traumático. Dessas 50, 12% desenvolvem transtorno de estresse agudo e 10% desenvolvem TEP. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, o paciente foi exposto, o paciente precisa necessariamente ter sido exposto a um estressor psíquico, se inicia imediatamente, dentro da primeira hora, com um estado de atordoamento, acompanhado de tristeza, ansiedade, raiva e desespero, retraimento social e uma hiperatividade inadequada. Eu coloquei aqui duas observações. A observação número 1. Se o estressor é transitório ou aliviado, os sintomas devem começar a diminuir após não mais do que 48 horas. E se a exposição ao estressor continua, os sintomas devem começar a diminuir após não mais do que 48 horas. E aí, critérios de exclusão: a ausência de qualquer outro transtorno mental, exceto TAG, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, e não dentro de 3 meses ao final de um transtorno mental tratado. Então, por exemplo, se um paciente ele sofre um acidente hoje, na vigência de um quadro depressivo, do ponto de vista do classificado da CIM-10, a gente só vai poder dizer se ele evoluiu, se ele vai evoluir com TEP após o tratamento da depressão. Então, primeiro trata o quadro depressivo, tratou o quadro depressivo, 3 meses sem um quadro depressivo, a gente pode afirmar que ele está com quadro de TEP ou não. O diagnóstico de TEP, portanto, reexperiência traumática, pensamentos recorrentes e intrusivos que remetem à lembrança do trauma, flashbacks e pesadelos, esquiva e isolamento social, a pessoa foge de situações, contatos e atividades que possam reavivar as lembranças dolorosas do trauma, e hiperexcitabilidade psíquica e motora, taquicardia, sudorese, tontura, dor de cabeça, distúrbios do sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e hipervigilância. Alguns fatores de risco: sexo feminino, história psiquiátrica prévia, abuso na infância, baixo QI, baixos níveis educacionais e sociais, gravidade do trauma e sintomas dissociativos. No momento, logo em seguida ao trauma, sensação de distanciamento, desrealização, despersonalização e incapacidade de recordar de algum aspecto importante do trauma. Uma coisa importante: na psiquiatria a gente não tem exames, exames complementares como existe na cirurgia de cabeça e pescoço, na neurologia e tantas outras especialidades. Então, muitas vezes, um paciente que chega a um consultório ou chega para uma perícia médica, diante de uma junta médica,
ou chega para o seu patrão com uma queixa dessa, normalmente é rotulado como o quê? Invenção, frescura, né? Estou certo ou estou errado? Então, infelizmente, boa parte dos nossos quadros clínicos, talvez tirando a esquizofrenia, mas a própria depressão, transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, são rotulados dessa forma em razão ainda de um certo preconceito em relação a essas doenças. Mas são doenças reais, tão reais quanto a fratura de um fêmur, tão reais quanto o tumor no cérebro, e que causam um sofrimento muito grande e um impacto muito grande na vida do indivíduo, seja do ponto de vista laboral, pessoal, familiar, social. Tá? Então é importante a gente saber que isso existe e que tem causado um impacto muito grande em famílias e na sociedade como um todo. Do ponto de vista de psicopatologia, modelos comportamentais e memória do trauma. A ansiedade é um padrão incondicionado, ou seja, não é necessário ensinar ninguém a ter. Todo mundo tem ansiedade desde os primeiros minutos de vida. Sob a ótica darwiniana, são respostas adaptativas que evitam que o organismo não reconheça e se exponha a situações potencialmente perigosas. Portanto, a ansiedade estaria ligada à preservação da vida. Então, a ansiedade é algo comum, é algo normal. O excesso dela, ou da forma como ela está no dia a dia da gente, é que passa a ser prejudicial. Então, existe um modelo comportamental que tenta explicar o TEPT, chamado funcionamento clássico, ou pavloviano, que é absolutamente natural que haja uma forma de condicionamento pavloviano por meio de pareamento de estímulos neutros e condicionados. Por exemplo, uma pessoa é assaltada em uma rua escura. É natural o pareamento de estímulos, ou seja, estímulos anteriormente neutros, como por exemplo, caminhar numa rua à noite escura, tornam-se estímulos condicionados, capazes de gerar respostas condicionadas de ansiedade. Portanto, seria natural o nível de ansiedade aumentar quando estivesse em uma rua escura. Já o modelo skinneriano explica o motivo da permanência dos padrões de resposta de esquiva. Quando uma pessoa evita sair à rua pela ansiedade, ela está reforçando negativamente o esquema de esquiva, fazendo com que a resposta de esquiva aumente de frequência, ou seja, não sair à rua supostamente permitiria o controle ou redução da ansiedade para a pessoa. Então, e um outro ponto importante é a memória do trauma. Os efeitos do estresse sobre a memória são mediados pelo sistema simpático noradrenérgico e pelo eixo hipótalo-hipófise adrenal. Sob o estresse, o sistema simpático via locus coeruleus é colocado em um estado tonicamente ativo. Essa mudança encharca o cérebro de noradrenalina, incluindo o lobo medial temporal, que é a estrutura-chave na formação da memória. Esse aumento de noradrenalina, que está associado a efeitos periféricos, apoia a plasticidade neuronal, que é a base da formação da memória, provocando uma onda de excitação que conduz a um estado de hipervigilância e processamento prioritário de informações relevantes ao estressor. O TEPT é o principal transtorno ligado ao transtorno de estresse agudo, com uma evolução que pode vir a ocorrer. Como eu falei, vem o trauma pode vir seguido de um transtorno de estresse agudo, que pode evoluir dentro dos próximos 30 dias, a partir dos próximos 30 dias, para um transtorno de estresse pós-traumático. Como as condições comórbidas ao transtorno de estresse agudo surgirão apenas tardiamente, então elas surgirão na vigência do transtorno de estresse pós-traumático. As comorbidades, em resumo, as comorbidades, sejam elas transtorno de ansiedade, abuso de substâncias, transtorno de personalidade e a própria depressão, elas vão vir semanas após o trauma e na vigência do transtorno de estresse pós-traumático. Na vigência do transtorno de estresse agudo não haverá comorbidades. E aqui eu resolvi chamar Faltam 3 minutos. Resolvi chamar do ABCDE do trauma, tá? Do nosso trauma em relação ao trauma psíquico. Então, o que é que a gente deve fazer? Monitoramento do quadro. Dentro disso aqui, nos 30 dias
que sucedem o evento traumático. Monitoramento do quadro, encorajamento, reengajamento das rotinas, lógico, respeitando o bom senso e as limitações do paciente, uso de suporte social, familiar e espiritual, garantia das necessidades básicas, segurança e abrigo, e reavaliar o paciente na terceira semana, para saber se ele está evoluindo bem ou se ele provavelmente pode estar evoluindo com um quadro depressivo de TET. Então, abordagem clínica, identificação dos indivíduos vulneráveis, principalmente nas primeiras 6 horas, né, chamadas de horas douradas aí. E por quê? Para aproveitar a neuroplasticidade que estaria aumentada nesse período. Em relação ao uso de benzodiazepínicos, eles não são indicados pelo risco de sedimentar as memórias do trauma. Lógico que um indivíduo que está com risco, está com um nível de agitação psicomotora muito grande, ou com pensamentos de morte. E aí, o que é pensamento de morte de um trauma? Imaginem uma mulher que foi estuprada por 3 homens. Né? Vocês imaginem o nível de sofrimento para uma mulher dessa. O suicídio, para ela, pode ser um pensamento natural naquelas primeiras horas ali, diante de tudo ali que pode todo o desdobramento daquilo ali. Então, logicamente, eu não me preocuparia em não medicá-la com benzodiazepínico, que a sedasse, que a deixasse menos ansiosa. Eu não me preocuparia com isso, porque daqui a 30 dias ela poderia desenvolver um quadro de TET. Acho que a prioridade é a gente trazer um conforto maior para ela, e depois a gente resolve, tenta tratar o TET que pode surgir a partir daí. Embora muitas vezes a gente surpreenda com a capacidade de resiliência de cada um. Estou terminando já. O uso do propranolol é uma opção, ajuda a controlar a ativação adrenérgica prolongada durante o trauma, nessa posologia. O uso de cortisol ainda é controverso, a administração de hidrocortisona EV tem estudos, mas ainda é controverso. E o uso de inibidores seletivos de recaptação da serotonina, administrar nos casos mais instáveis. Ou em casos, por exemplo, no qual o paciente tem um histórico de depressão, não está com quadro depressivo, mas diante do que aconteceu, provavelmente ele vai ter um novo episódio depressivo, então a gente já pode entrar com algum antidepressivo. Uma abordagem clínica, logicamente, tratamento psicoterápico, na modalidade TCC e manejo de estresse através de técnicas de relaxamento. Era isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês no sábado à tarde, agradecer a Levi pelo convite, né? E fica aí o contato para qualquer dúvida. Obrigado.